Leitura devocional de 1 Samuel, capítulo 4, verso 1. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Eterno hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Eterno e venha no meio de nós para que nos livre da mão de nossos inimigos. Aí, perceba o próprio povo, agindo segundo a própria sabedoria, manifestando já o seu apego aos símbolos, sendo que o pai não disse para fazer isso. Então aqui a gente já percebe esse caráter, essa movimentação do povo fazendo o que não é lícito, mesmo dentro do povo do Eterno. Ou seja, eles, ao invés de esperar a palavra, eles já estão agindo por si mesmo no apego, tipo assim, vamos trazer o símbolo do Eterno para cá para que ele nos livre, como se eles mesmos tivessem poder sobre essas coisas. E aí vamos ver o que aconteceu. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Eterno dos exércitos, de Yahveh dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança do Eterno. O povo foi lá, Hofni e Finéias, filhos de Belial, não conheciam o Eterno, apesar de serem sacerdotes do Eterno, levaram a arca. Tudo isso, conforme eu também falei no capítulo anterior, serve para a gente também entender o caráter do povo, e ver como o povo costuma proceder, mesmo o povo que se diz do Eterno. É para nós meditarmos nessas coisas. Então, aí o que aconteceu? Verso 5. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Eterno ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Eterno era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Elohim veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então, o que a gente vê aqui? Que mesmo os símbolos exercem poder, entendeu? Sobre os homens. O testemunho dos símbolos exercem poder sobre os homens, o poder de temer, Porque já existia a fama do pai desde o tempo da saída dos hebreus do Egito, já existia, Só que aqui foi diferente, porque, como eu disse, os próprios homens trouxeram o símbolo. Não foi uma ordem do Eterno, os próprios homens fizeram. Só que, normalmente, não há conhecimento. As pessoas que normalmente conhecem o que está sendo vontade do Pai ou não, são justamente os que estão perto da palavra. Neste tempo antigo, no caso, os sacerdotes, E como aqui nesse caso os sacerdotes eram Hofni e Finéias que estavam lá, então as pessoas acham que eles servem ao Pai, quando na verdade não serviam, mas as pessoas, o povo em si, não sabe dessas coisas. Por isso a importância da gente, por isso que o Salvador falou para olharmos os frutos, pois os frutos revelam. A palavra revela, mas a palavra deve vir
junto com a aplicação dela, né? Então, aí os filisteus temeram por causa do símbolo da arca. E aí encorajou os próprios guerreiros e o que aconteceu? Verso 10. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca do Eterno, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram, conforme profetizado pelo pai a Eli. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca do Eterno. Né? Você vê que ele sabia, né, quando os filhos saíram, por isso que ele estava tremendo pela arca. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente, veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já nem podia mais ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa se sucedeu, filho meu? Nossa, imagina, né? Imagina ali a ansiedade que estava naquele ambiente, né? Ele preocupado com a arca. Verso 17. Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo, e além disso, também teus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Elohim foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Elohim, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Para você ver, né? Na hora da sua morte, com todas aquelas notícias, o que mais tocou Eli foi a arca. Você vê, né? No final da vida dele, ele passou os 40 anos julgando Israel, dando prioridade a, como o Eterno, né, disse na profecia, né? Ele estava dando mais honra aos filhos do que a ele. Mas no dia da sua morte, o que fez ele cair foi saber que a arca foi tomada. É a notícia que a arca foi tomada. É triste, né? Bom, 19. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca do Eterno era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Nossa, imagina a ansiedade, imagina o terror. Se a gente já fica ansioso por coisas pequenas da nossa vida, imagina o que aconteceu nesse lugar, nesse dia. E 20. E, ao mesmo tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca do Eterno foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Tá vendo que a moça parece até quase ter profetizado, né? Porque ele falou: o nome do filho será Icabode, porque foi-se a glória de Israel, porque a arca de Elohim foi tomada. Por causa de quem? Por causa do sogro e do marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Elohim.
Nossa, que triste esse dia, né? E todas essas coisas aconteceram para testemunho nosso de quê? De que nós não devemos honrar mais os homens do que o Pai. E isso é uma coisa séria. O Pai está nos dando um ensino muito sério aqui. Ainda que nós sejamos pessoa como foi Eli. Eli temia o Pai. Eli fazia, só que Eli honrou mais os filhos do que o pai. Eli não apoiava o que o filho fazia, mas Eli, pela sua omissão, se tornava conivente. Entende? Então, assim, essas coisas revelam o que estava acontecendo, o que tinha dentro das pessoas, né? E que isso sirva de testemunho para nós, para que nós tenhamos discernimento para entender, para diferenciar o que é fazer a vontade do Eterno ou fazer a vontade do homem, temendo o homem, mais o homem do que o Eterno. Ainda mais em nossos tempos, onde as pessoas temem a rejeição dos outros. Então isso acontece muito, inclusive no meio do povo do Eterno. Todos nós estamos sujeitos a isso, mas que nós possamos ter isso em mente, a fim de pensar nessas coisas, a fim de que o Espírito possa trabalhar em nós um coração que não teme a homens, mas teme mais ao Pai. A nossa submissão às autoridades, elas devem ser em obediência, como disse, né, o pregador em Eclesiastes, nós devemos temer as autoridades, temer ao rei. Mas este temor não pode estar acima do temor do Pai. Nem o temor pelo medo da opressão, nem o temor pelo medo da rejeição. Que nós tenhamos isso firme, fundado na nossa mente, para que possamos meditar nessas coisas, para que não caiamos, não tropecemos nessas coisas. Bom, aqui finaliza o devocional, a leitura devocional de 1 Samuel, capítulo 4. Que o Eterno abençoe a todos, em nome do Mashiach, nosso Adonai Salvador.